Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nos colocamos diante da presença do Senhor para agradecer, para pedir, suplicar. E de maneira muito especial nesta hora, em que nesta noite nos dedicamos ao estudo e ao aprofundamento da nossa fé, que o Senhor envie do céu a sabedoria, que é fonte de toda luz, para dissipar a nossa ignorância e nos conduzir sempre no caminho da verdade. Senhor, aumentai a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. E fazei que estejamos sempre dispostos a conhecer cada vez mais os vossos desígnios. Que o estudo da fé possa levar-nos aos caminhos do vosso reino e um dia chegarmos à felicidade eterna que desde toda a eternidade preparastes para nós. Ave Maria, de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma vez mais nós nos reunimos para o nosso estudo da fé e, é claro, aprofundamento das verdades que recebemos através da Santa Igreja. No último encontro, nós iniciamos falando a respeito do sexto mandamento do Decálogo, que trata a respeito da castidade. Na primeira parte deste encontro, fiz então uma referência clara àquilo que é basicamente o matrimônio cristão. E junto com o matrimônio cristão, nós vimos também a respeito daquilo que é o celibato e a castidade. Para que agora possamos falar a respeito mais propriamente daquilo que é o pecado contra a castidade. De que forma nós podemos pecar contra a castidade. Então nós paramos no número 2348, que fala sobre as diversas formas de castidade. Porque o catecismo vai fazer referência aos 3 modos de castidade que são possíveis de viver de acordo com o estado que cada um abraçou. Veja, número 2349 diz assim, olha: a castidade há de distinguir as pessoas de acordo com os diferentes estados de vida. Alguns na virgindade, outros no celibato e outros que se dedicam mais facilmente a um coração indiviso. Outros de maneira como a lei moral determina, conforme forem casados ou celibatários. As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal. Então, castidade é para todo mundo. Castidade não é só para as religiosas ou para aqueles que são celibatários, mas também o casal precisa viver momentos de castidade. Nós vamos ver de que modo. E outros que praticam a castidade na continência. Aí vem uma citação. Existem 3 formas diferentes da virtude da castidade. A primeira, dos esposos. A segunda, da viuvez. A terceira, da virgindade. Nós não louvamos uma delas excluindo as outras. Nisso a disciplina da Igreja é rica. 2350. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nessa provação, eles verão uma descoberta do respeito mútuo. Então, a Igreja constata que quando os noivos, os namorados estão no processo de conhecimento de si e do outro, eles precisam
viver a castidade. Então, hoje o relativismo moral tomou conta de todos os ambientes, de tal modo que parece muitas vezes que viver a castidade durante o período do namoro é quase uma coisa assim impossível. Mas conheço muitos jovens que lutam. E o catecismo diz, olha, é uma provação que eles vivem. Não é fácil de viver a castidade. Até mesmo porque supõe que eles estão ali depois da adolescência para o início da juventude, e é uma fase em que fisicamente, biologicamente, essa pessoa está com seus hormônios a mil. E ela está com uma pessoa da qual ela gosta, mas também que existe uma atração pela outra pessoa. Isto faz com que essa pessoa tenha desejos pela outra. A igreja está recomendando que, neste processo, a pessoa precisa viver a castidade. E isto será, de fato, uma provação. E depois nós podemos entrar mais pormenorizadamente nesse tema, para entender por que a igreja aqui, não somente a igreja, mas também Nosso Senhor, instrui com relação à vivência da castidade nesse tempo. Então, os noivos reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal, a ajudar-se-ão mutuamente a crescer na castidade. Então, vamos lá. Vamos tentar entender um pouco, talvez, os jovens e aqueles que nos acompanham sempre, por que é necessário, dentro do tempo do namoro, a vivência da castidade. E por que somente a castidade, o exercício da sexualidade deve ser vivido dentro do relacionamento, do sacramento do matrimônio, né? Veja, a primeira dificuldade que nós encontramos quando uma pessoa tem um relacionamento e vive longe da castidade é que estas pessoas estão antecipando aquilo que eles deveriam de viver de maneira mais clara e específica dentro do casamento. Então você vê dois jovens que desde o início do namoro se aventuram tendo relações, né? Primeiro ponto, quando um jovem ou uma jovem me procuram para falar a respeito da dificuldade da vivência disso, a primeira pergunta que eu faço normalmente para o rapaz é: olha, se você tem uma namorada que tem relações sexuais com você antes do casamento, isto denota que muito provavelmente, quando vocês se casarem, eu não sei se ela vai ser fiel a você. Porque para ela é natural fazer sexo fora do casamento, porque ela já fez com você. Isso não será um empecilho também para que depois que vocês estejam casados, ela também faça. Porque ela já teve uma imoralidade. Também não vai ser difícil. Qual é a certeza que você tem de que ela será fiel a ti? Não sei. Então, se ela estiver sendo fiel a você já no processo de namoro, porque ela sabe que o casamento é o lugar correto para isso, pode ter certeza. Você terá uma mulher de muitos valores depois que salvaguardou a castidade. Então eu deixo uma pilha na cabeça dele, uma interrogação. Na cabeça dela, eu boto uma outra interrogação e digo: será que ele te ama ou ele está te usando? Porque você acha que ele te ama, ele me ama. Padre, a gente se ama tanto que a gente não aguenta. Tá, tudo bem. Mas ele ama mesmo ou ele está te usando como objeto? Não sei. Talvez você é um objeto e você goste de ser um objeto. Então, veja, a gente tem que botar pilhas na cabeça da pessoa para a pessoa começar a pensar. O que ela está buscando? Você quer se casar com uma pessoa que busca virtudes? Né? Quando o jovem fala, minha namorada quer viver a castidade, fala, cara, você encontrou a pessoa certa. Agarra nela e não larga mais, porque olha, você encontrou uma pessoa que está buscando valores, está buscando virtudes. Então,
O que o namoro é? O namoro é um processo de conhecimento um do outro, mas não um conhecimento das partes íntimas. É conhecimento da intimidade do coração, é mais profundo. O problema é que as pessoas pensam que é um conhecimento sexual, fazem isto de maneira toda desregrada, depois, quando vão para o casamento, não tem nenhuma novidade. Porque a única coisa que vocês vão ter, vocês já viviam um matrimônio. Agora vocês só moram juntos. E agora vocês dividem as contas. Acabou. É isso. Nossa, mas não teve nada de legal, assim, nós casamos e tal. Teve aquela festa, teve aquela cerimônia, e tem isso daí. Pronto, acabou. Por isso que o processo do namoro é um processo de você conhecer o outro. Com quem que eu vou me casar? Com quem que eu vou me unir? Eu preciso saber dessa pessoa, como que ela funciona. Do que ela gosta. Aí eles só se preocupam em transar, essa é a verdade. Não se conhecem, porque acham que, ai, nossa, eu estou apaixonado e tal. Não se conhecem a partir de emoções, o mundo, a personalidade, o jeito que o outro funciona. Aí depois, quando vai conviver, porque o matrimônio é mais convivência do que sexo, né? E desafios e dificuldades, aí surgem as dificuldades. Porque viviam aparentemente como casais, mas não eram casados, né? Então, o segredo aqui não é porque a igreja quer nos castrar, nos tolir, não. É justamente porque a igreja sabe que a sexualidade tem o seu lugar, ela não é capaz de satisfazer, ela sim possui desejos, instintos que estão inscritos na natureza humana, mas não é capaz de realizar nenhum ser humano. Faz parte da vida matrimonial o exercício da sexualidade de maneira sadia, natural, muito tranquilo, mas o sexo não é fonte de felicidade e de realização para nenhum ser humano. Muito bem. Então, matrimônio é um território sagrado. E o exercício da sexualidade é dentro de um território sagrado chamado matrimônio. Tudo bem? Então vamos botar pilhas na cabeça das pessoas e fazerem eles refletir o que eles querem e o que eles desejam, o que eles buscam. Muito bem. Vamos entrar então, quais são os tipos de ofensas à castidade? 2, 3, 5, 1. Primeira ofensa à castidade, a luxúria. Então, a luxúria, o que é a luxúria, né? A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. Então, a luxúria é um pecado que diz respeito à sexualidade. Já ouvi uma pessoa uma vez que veio confessar assim, né? É muito estranho porque era uma confissão de uma primeira comunhão e a menina disse assim que tinha cometido o pecado da luxúria, muitas vezes. Eu falei, nossa. Eu não queria saber como isso se deu, porque não cabe ao confessor instigar a pessoa por curiosidade, mas eu queria saber, falei, será que ela sabe que esse negócio, o que ela está falando? E aí, luxúria, ela entendia como luxo, ou seja, não, é porque eu me arrumo demais e tal. Eu falei, não, então você está confundindo as coisas, né? A luxúria é um prazer, é um pecado que diz respeito à sexualidade. Não tem nada a ver com luxo, né? Então, padre, eu tenho o vício da luxúria. O vício da luxúria é um pecado que está relacionado à sua sexualidade, né? Então, o prazer venéreo é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolados da finalidade de procriação e de união. Então, se você está buscando sexo fora desses dois propósitos, que é a procriação, isto é, a geração da vida e a perpetuação da espécie, segundo, a união do casal, é prazer venéreo, é luxúria, é pecado grave. Então, todo tipo de relação feito fora do casamento, pecado grave. Relação sexual, né? Então, essa é a primeira ofensa à castidade.
É fazer o uso da sexualidade fora do território ao qual ele deve ser feito. Segundo, 2352. Masturbação. Se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. Então é você se excitar simplesmente para obter um prazer. Isso é pecado grave. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Então existe uma desordem. E intrinsecamente já é um ato mau em si, porque você só está querendo obter prazer. Né? Qualquer que seja o motivo, diz o catecismo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais, ele contradiz a sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Então você só está buscando um prazer para se satisfazer. Um ato isoladamente egoísta. Certo? Então vejam, isso é bem interessante porque a gente explicitar e explicar para que fique bem claro. Entrando ainda nessa dimensão da luxúria, né, que está um pouco também associado com, até, entre outros casos, com a desordem da masturbação, quando, por exemplo, você vê duas pessoas que basicamente têm lá sua relação sexual, seja num processo de namoro, seja porque também existe uma espécie de prostituição, enfim, aqui não vamos dizer, né, o fato, a situação, mas qualquer uma delas foi somente um uso um do outro. A tradição da igreja vê na relação sexual aqui, aquilo que diz o finalzinho do 2352, a relação precisa ser feita dentro do contexto de um amor verdadeiro, onde existe uma doação verdadeira, e o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Então, existe uma doação mútua. De que modo? Você vê, então, um casal que tem sua relação sexual, se entrega um ao outro, e ali, de fato, terminada a relação, ambos mutuamente continuam unidos. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida. Agora, quando dois jovenzinhos se aventuram a ter relações, eles vão lá, fazem sua relação, terminada a relação, ele vai para a casa dele, ela vai para a casa dela. Acabou. Mas veja, eles mesmos, através da relação, contaram uma mentira para eles. Porque através da relação sexual, quando estava existindo a doação mútua de um para com o outro, o que eles estavam dizendo para o corpo, para um para com o outro? Estavam dizendo, o meu corpo é teu, o teu corpo é meu. Nós estamos tão unidos mutuamente numa entrega que nós nos entregamos um ao outro. Terminada a relação, ele foi para a casa dele, ela foi para a casa dela. Aquilo que eles fizeram na relação foi uma mentira. Porque eles estavam dizendo com o corpo, nós somos um do outro. Mas na prática não é um do outro. Cada um só obteve prazer, usou o outro, descartou e foi embora para casa. Aqui que está um ato desordenado. Como que eu digo para você que sou teu e que você é minha, mas depois, na hora da prática, eu vou embora? Assuma. Então agora, se você quer estabelecer uma relação assim, então seja homem suficiente, mulher suficiente, de abraçar as consequências dessa entrega, dessa união. Por isso, a doação mútua, ou seja, a entrega de um para com o outro, precisa ser existencial. Ou seja, não basta que vocês digam através da relação isso, é preciso que vocês digam com a vida. Na entrega, nas contas que tem que pagar, nas despesas que tem que resolver e nos outros problemas também que tem que assumir. Tem que existir. Porque senão você somente está usando o seu corpo para um prazer, como diz o catecismo, um prazer venéreo, uma satisfação meramente pessoal, que não é amor. Vamos adiante.
Aqui o catecismo está falando da masturbação. Então, para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se-á levar em conta. Então, para um padre, por exemplo, quando um adolescente chega lá no confessionário e está numa desordem da masturbação. Uma pessoa que se masturba, por exemplo, 8 vezes por dia. Isso se transformou numa patologia, numa doença. Mas é um vício. Então, para que a gente forme um juízo moral sobre isto, diz o catecismo, a gente deve levar em conta algumas coisas. Uma pessoa que está neste nível, né, nesta pulsão desordenada, o que eu preciso levar em conta? Número 1, a imaturidade afetiva. Então, essa pessoa é imatura afetivamente, tem um problema de uma desordem afetiva. Então, tem que levar em consideração isso. Mas como que eu vou levar em consideração isto? Olha, a desordem afetiva, ela pode ser proveniente de muitas razões. Falta de afeto dos pais. Os pais não dão afeto para aquela criatura. Então, tem um pai que é um ogro e tem uma mãe que é uma mula, né? Aí vai ser o quê? Um jegue, né? Porque a pessoa não tem afeto. Então, ela não sabe lidar com a sua vida afetiva. Então, ela é imatura afetivamente. Não consegue lidar com isso. E ela não sabe lidar com esses afetos, com toda essa desordem interior. Então, ela vai buscar uma compensação. E o que é essa compensação? Naturalmente, o nosso cérebro, ele busca uma compensação prazerosa para satisfazer o nosso estado de angústia e frustração. Então, você está frustrado, está triste, desolado. Você precisa buscar alguma coisa que te dê um prazer, que te dê uma sensação, alguma coisa boa. Então, a masturbação é uma coisa, aparentemente, que soluciona o problema. Depois que você fez, você diz, a felicidade não veio, a realização não veio. Isso se deve a uma imaturidade afetiva. Então, a pessoa é imatura afetivamente. É uma das razões que o catecismo faz para você formar um juízo moral a respeito da pessoa. Porque pode ser que essa pessoa esteja totalmente desordenada por razões de imaturidade afetiva. Claro que a imaturidade afetiva vai também sobre outros aspectos, né? A gente nunca consegue chegar a uma maturidade humana num certo nível assim, sem a gente apanhar muito com a vida. Numa das palestras que eu fiz, naquele retiro de preparação para a morte, eu falei uma segunda palestra sobre a maturidade humana. Porque eu estava falando assim, como que a gente faz um bom exercício de preparação para a morte? A gente é maduro de lidar com a vida, né, humana, à medida em que a gente vai crescendo. E a gente só cresce na maturidade humana depois de apanhar muito. Quando que uma pessoa fica madura? Depois que ela foi sendo purificada, apanhando, levando na testa e levando, até que ela vai conseguindo atingir. Não, eu já consigo lidar isso com mais tranquilidade. Uma pessoa madura é uma pessoa que está satisfeita consigo e não exige tanto de si. Uma pessoa que exige muito de si, em certo nível, ela é uma pessoa imatura. Está muito preocupada com o que os outros pensam dela. É uma pessoa imatura. Ela não tem maturidade. Não importa com o que as pessoas estão pensando, né? Mas a minha imagem, como é que fica? Uma pessoa que se preocupa muito com a sua imagem é imatura. Porque uma pessoa madura, ela sabe que ela não presta. Que não vale muita coisa. E que ela é má. Então a gente vai adquirindo assim, não, tudo bem, que formem esse juízo, que falem, mas todos nós, num certo nível, temos um nível de imaturidade. Então, a imaturidade afetiva que pode estar em diversos aspectos na vida. Mas com os nossos jovens, a gente vê, você vasculha um pouco, você vê que é ou uma carência do papai, ou é uma carência da mamãe. O papai que me abandonou quando eu era pequenininho. A mamãe que me abandonou. A mamãe que me rejeitou e não gostava de mim, porque eu era o patinho feio, né?
Então, tudo bem, fazer o quê? Se é patinho feio, tem que se reconciliar com o patinho feio, né? Enfim, são sinais de imaturidade. Você vasculha, você encontra. 2. A força dos hábitos contraídos. Então, esse adolescente, que hoje talvez esteja com 20 anos, começou lá desde os 10 anos contrair este hábito. Hoje ela está com 20 anos, se converteu, se tornou católico, vai no grupo de jovens, virou um PHN, não quero mais pecar, mas não consigo vencer esse hábito, padre. Por quê? Porque esse hábito foi contraído lá, na segunda infância, para a mudança da fase para a adolescência. Daí ele contraiu esse hábito, ele não era cristão, não era nada, de repente se tornou cristão, quer largar o hábito, não consegue porque o hábito está enraizado. Ou seja, aquele hábito que ele contraiu, ele adquiriu, então como ele tinha uma adolescência machucada, ferida, ele só buscava satisfação nisso, aquilo ficou de tal modo que ele não consegue lidar com isso. Então é uma segunda razão pela qual a gente precisa levar em consideração para formar um juízo moral. Terceiro, o estado de angústia. Então veja, uma pessoa que não sabe lidar com as frustrações da vida. Então ela vive insatisfeita, angustiada, sabe? A angústia é uma dor dentro da pessoa. Então, devido àquele estado de insatisfação, de angústia, que pode ter muitas razões, né? Pode ser razões psíquicas, pode ser razões espirituais, enfim. Então ela não consegue se libertar daquilo e aquilo acaba sendo uma fonte de compensação. E aí o catecismo continua. Ou outros, quarto, né? Fatores psíquicos ou sociais que minoram, ou seja, diminuem, ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Então, aquela culpa, ela é diminuída, ela é atenuada, devido aos fatores que levam aquela pessoa a permanecer naquele estado. Compreenderam? Então, é isso que a gente precisa para fazer um juízo moral. Nossa, é diferente quando você tem um homem de 50 anos que faça isso 8 vezes por dia, e quando você tem um adolescente de 15 anos, coitado, tudo estrupiado com a família, e que faça isso 8 vezes por dia. Então você precisa levar em consideração um homem casado, que já é avô, que faz isso 8 vezes por dia, e do outro lado, um adolescente. Então é isso que vai ajudar a minorar o fato, né? Ou seja, atenuar a culpa da pessoa em relação àquilo. Claro que tudo tem um trabalho para ajudar. Vamos passar por 253, uma outra ofensa à castidade. A fornicação. O que é a fornicação? A união carnal fora do casamento entre um homem e a mulher livres. Então, namorados, ou uma pessoa que vai lá, encontrei você hoje na balada, e à noite vai lá e tem uma relação com a pessoa. Isso é fornicação. Então, é gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens, né? Então, compreenderam o que é a fornicação, né? Então, toda relação fora do casamento é fornicação. Toda relação dentro do casamento é uma relação matrimonial. Só que, uma vez casados, você tem uma relação com um terceiro ou uma terceira, então não é fornicação. O que é? Adultério. Então, fornicação é quando as pessoas são livres e tem lá uma relação e pá. Adultério é quando ele tem um compromisso e tem uma relação com uma terceira pessoa, fora do casamento. O que é mais grave? O adultério é mais grave que a fornicação. Os dois são pecados graves, mas tem maior culpa o adultério, porque você já é casado. Então toma vergonha na cara e toma tipo e fica no caminho certo. A fornicação, embora também seja errada, mas ela tem uma pena diminuída porque você ainda não tem um compromisso firmado, mas é pecado grave, de qualquer modo. 2354. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais
reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes, público, porque cada um se torna para o outro um objeto de prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Vejam, o catecismo foi escrito, publicado em 1993. Então, esse ano nós estamos celebrando 31 anos da publicação desse catecismo. Quando o catecismo foi publicado, em 1993, nós temos que compreender que nós não tínhamos a internet como nós temos hoje. A publicação das coisas a internet não era rápida, né? Nem sei como era a discada, né? Hoje, as coisas se tornaram muito mais rápidas, céleres, né? Então, esse é um fator que adoece muitas pessoas, né? Quem tiver o interesse de estudar sobre isto, tem um rapaz que faz um apostolado muito bonito na internet, chamado Miguel Soriani. Miguel Soriani. Ele, inclusive um dia ele foi na Brasil Paralelo, numa conversa paralela, e falou sobre a pornografia, o fenômeno da pornografia. E lá ele apresenta, ele tem uma plataforma na internet, tem vídeos no YouTube, para conscientizar as pessoas dos malefícios da pornografia. Ele faz um apostolado contra a pornografia. Então vale a pena, se você sabe de uma pessoa que está neste vício desordenado, se você talvez é essa pessoa, então eu aconselho, busque o apostolado dele, é fantástico, se chama Miguel Soriani. Tem um apostolado muito bom na internet, para ajudar as pessoas a saírem desse vício, né? E é muito bonito porque, às vezes, a gente não para muito para pensar. Mas uma coisa muito bonita que o Miguel Soriani fala, pelo menos nesta palestra que ele fez na Brasil Paralelo, ele diz que uma das coisas que o ajudou, porque ele fundou esse apostolado, justamente porque ele não conseguia se libertar. Então ele foi estudar, foi buscar meios para se libertar disso, então ele falou, preciso ajudar as pessoas a sair disso. E uma das coisas que ele falou que ajudou muito ele é a missa diária e confissão. Católico, ele é católico, mas não é padre. Então, interessante como o sacramento da comunhão e a confissão são instrumentos para você vencer e se libertar deste malefício. São João Bosco já dizia isso, né? Quando ele cuidava dos jovens, São João Bosco, ele dizia para os jovens, 2 coisas vocês precisam, confissão e comunhão, comunhão e confissão, confissão e comunhão, comunhão e confissão, confissão e comunhão, comunhão e confissão. Isto cura qualquer malefício. Certo? Então depois acessem, não somente para se libertar, mas para conhecer um bonito apostolado. E uma outra coisa que ele sugere é que a gente reze, por exemplo, por aquelas pessoas que vivem no mundo da pornografia. Às vezes a gente reza por tanta gente e a gente não reza por esse povo. Mas se você começar a rezar por esse povo vai se converter, se você rezar com fé. Então, se a gente quer libertar esse negócio, vamos rezar para esse povo se converter. E existem muitos testemunhos na internet de pessoas que estavam neste mundo e se converteram. Então está dando certo. Se tem gente se convertendo é porque tem gente rezando. Então, essas pessoas, e um dos maiores índices de suicídio estão entre os atores pornográficos. E a mídia não fala isso, né? A gente não sabe disso. A grande mídia não está preocupada de dizer isso. Mas pessoas que entram nesta vida, gente, a vida deles tem uma durabilidade profissional muito curta. É por 5 anos, no máximo. Depois de 5 anos já não presta mais. Porque já foi usado de tantos modos que aquela pessoa é descartada. E as dores psíquicas e emocionais que ficaram gravadas nessa pessoa.
são profundas. E por isso a perda do sentido, os altos índices de depressão e de frustração. Se sexo fizesse as pessoas felizes, esse povo seria o povo mais feliz do mundo, gente. Esse povo seria, nós poderíamos dizer, o povo mais bem-aventurado. Mas não é. 2355. A prostituição é uma outra ofensa, nós já entramos nesse pormenor. Vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida assim ao prazer venéreo que dela se obtém. Aquele que paga, peca gravemente contra si mesmo. Viola a castidade a qual se comprometeu em seu batismo e mancha seu corpo, templo do Espírito Santo. A prostituição é um flagelo social. Envolve comumente mulheres, mas também homens. E o mais triste, crianças e adolescentes. Nestes dois últimos casos, além de pecado, é um escândalo. Se é sempre gravemente pecaminoso entregar-se à prostituição, a miséria, a chantagem e a pressão social podem atenuar a imputabilidade da falta, né? Então, por exemplo, uma pessoa é miserável, encontra nesse mundo uma forma de ganhar dinheiro. Então, essa culpa vai ser um pouco atenuada, porque talvez essa pessoa só encontrou esse meio para isso. Então, você tenta levar em consideração um pouco isso. Mas pode ser que isso seja uma fonte de chantagem. A gente vê, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando em determinado lugar, tem um patrão, olha, você não vai contar para minha esposa, porque se você contar para minha esposa que eu estou te molestando, eu vou te mandar embora. E a pessoa depende daquele trabalho e se vitimiza diante daquela situação. Horrível, mas acontece, gente, né? Então ela está diante de uma chantagem, ou até mesmo de uma pressão social, por alguma circunstância. 2356. O estupro designa a penetração à força com violência na intimidade sexual de uma pessoa. Fere a justiça e a caridade. O estupro lesa profundamente o direito de cada um ao respeito à liberdade, à integridade física ou moral. Provoca um dano grave que pode marcar a vítima por toda a vida. Isso aqui, gente, é triste, mas as pessoas que em algum momento sofreram alguma espécie de abuso, é uma dor profunda. E essa pessoa arrasta essa dor por toda a vida. E o confessionário é o lugar, é o testemunho, é a testemunha mais ocular disso. É muito doloroso. Sobretudo quando esses tipos de abusos provêm de familiares. Quando não, às vezes até do pai, padrasto, irmão, é muito doloroso. Aquilo, e sobretudo se aconteceu isto ali na fase dos 4, 5, 6 anos, é uma destruição assim muito grande da vida da pessoa. A dor é muito profunda. Porque ela foi violada na sua intimidade, entendeu? Na sua sacralidade. Quando ela não tinha nem noção do que era o exercício da sexualidade, nem sabia que órgãos genitais fazem isto. Então ela foi violada na sua intimidade, então isso é muito doloroso. Então é sempre um ato intrinsecamente mau. Mais grave ainda é o estupro cometido pelos pais, né? Porque daí é chamado de incesto. Ou educadores contra crianças que lhes são confiadas. Então, isso aqui é muito triste mesmo. Muito bem, sequenciamos. Outras ofensas ainda ligadas à questão da castidade, que nós vamos olhar agora mais intimamente, falando da castidade e da homossexualidade, né? Então, a homossexualidade, todo mundo já sabe, né? Designa relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominantemente por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas.
Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Então, os fatores psíquicos da homossexualidade são amplamente, quase que inexplicáveis. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. Então, você está fugindo à ordem da natureza. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Então, a Igreja manifesta sua posição totalmente contrária à homossexualidade, ao exercício da homossexualidade, né? Não contra as pessoas que têm uma tendência, mas os atos, né, homossexuais, todos eles são intrinsecamente maus. 2358. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Então, é uma dor que a pessoa vai ter que carregar para o resto da vida. Que ela tenha uma tendência e goste até uma pessoa casada, mas talvez tenha desejos afetivos e sexuais por pessoas do mesmo sexo. Então, ela vai ter que carregar isto como uma provação. Devem ser acolhidos com respeito. Então, a Igreja sempre acolhe com respeito, compaixão e delicadeza. Por quê? Porque, como o próprio catecismo disse acima, né? As desordens psíquicas causadas nessa pessoa são de razões variadas e até inexplicáveis. Então, nós precisamos acolher essas pessoas, ter compaixão delas, compreendê-las, mas nunca a Igreja será a favor do exercício da sexualidade. Nunca. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, eles podem ser santos, é isso que o catecismo está dizendo. Eles podem alcançar a santidade. E os meios da graça estão aí para eles, para todos. Então, vamos viver, lutar para chegar à santidade. Embora isso possa ser uma cruz, uma provação, a gente vai tentar encontrar nesta cruz um sentido para enfrentar essa batalha, essa dor interior que porventura a pessoa tenha, e a Igreja, como mãe, irá acolher essas pessoas. Certo? Então, em relação a essa questão da sexualidade, sempre a Igreja tem uma posição muito clara. Nós precisamos, a dificuldade aqui nesse campo está no seguinte: passar a gente não consegue passar a fronteira entre pecador, pecado. Aqui a gente não consegue passar uma fronteira. O pecador, o que a gente faz? Ama. O pecado a gente odeia. É isso. Só que para a gente é muito difícil, né? Como que eu passo uma fronteira aqui? Como que eu divido isso, né? Para cá tem um pecador que precisa ser amado, que tem que ter delicadeza, que tem que ter compaixão. Mas do outro lado tem uma coisa que está levando ele para um caminho de perdição, que se chama pecado. E isto é fonte de destruição. E eu tenho que odiar esse negócio. Mas do outro lado eu preciso amar aquela pessoa que está diante de mim, que vive um drama, que vive uma dificuldade e que precisa ser amada. Então é uma batalha, isso daqui. A fronteira entre pecador e pecado a gente não consegue encontrar muito.
Mas pecado a gente tem que odiar. O pecador a gente precisa amar. Compreendido? Então, não existe discriminação. Nós odiamos o pecado, mas nós temos que aprender a amar o pecador. Depois o catecismo passa a falar sobre o amor entre os esposos, né? Aqui entrando mais na intimidade da própria sexualidade na vida do conjugal, né? Então veja, 2360. A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelo matrimônio. A sexualidade mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos não é, em absoluto, algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Ela só se realiza de maneira verdadeiramente humana se for parte integral do amor com o qual homem e mulher se empenham totalmente um para o outro até a morte. Então, existe mais do que atos meramente biológicos. Existe uma intimidade ali. Existe um afeto, né? Qual é a grande diferença entre seres humanos e os animais? É que na relação entre seres humanos, você presume que deve existir ali um afeto. Você gosta daquela pessoa, você tem um apreço por aquela pessoa, né? No mundo animal, não, isso não existe. É meramente um instinto, um desejo e pronto. No mundo dos humanos, dos seres humanos, na nossa natureza humana, então você presume que aquilo ali tem que ter mais do que somente uma relação meramente biológica, mas tem que ter afeto, tem que ter carinho, né? 2362. Os atos com os quais os cônjuges se unem, íntima e castamente, são honestos e dignos. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem mútua doação pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Então, os atos precisam ser honestos e dignos. Você não pode trazer o outro dentro do casamento como um objeto. Jamais, né? Então, tudo aquilo que é levado para dentro do casamento, né, que não corresponde com a dignidade e a santidade de uma relação, é imoral. Não vou dar exemplos mais claros para não criar fantasias na cabeça das pessoas, mas é importante que a gente saiba. Tudo aquilo que fugiu da ordem da natureza, daquilo que corresponde à relação ali, fugiu do natural. Então, para ficar mais picante a relação, então eu vou me vestir de vaca. Daí a mulher bota um chifre e um rabo lá, né? Então, veja, você está transformando a relação no quê? Você é uma vaca e não é um boi? Mas é porque eu quero pensar desse jeito. Não, padre, eu prefiro que ele seja um jegue. Entendeu? É um absurdo. Gente, vocês riem, mas isso não é... Olha, não está longe. Então, assim, a fantasia humana é louca. Então, tudo aquilo que vem para apimentar, que foge da natureza da coisa, é intrinsecamente mal. Por quê? Porque olha o que você está fazendo. Você está levando a sexualidade para o mundo animal. Ou seja, você está rebaixando. E a sexualidade, ela não está no plano meramente animal. Entre os esposos, aquilo constitui-se uma sacralidade. Então você tem que ver aquilo como uma entrégua mútua entre as partes. Muito bem, né? Não vou dar mais exemplos, porque esses exemplos podem abrir margens para a fantasia humana, né? A fantasia humana, ela é perigosa. 2363. Pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim do matrimônio. Então, o matrimônio tem dois fins.
o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Então, é o bem da relação entre ambos, mas a geração, a transmissão da vida. Então, a procriação. Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal. Então, gente, sexo é espiritualidade dentro da vida do casal. Então, veja, se você bota elementos estranhos, externos, dentro de uma relação, você está cometendo o quê? Você está cometendo um ato sacrílego dentro de uma relação. É como, exemplo, você pegar a Eucaristia e levar para um terreiro de macumba. O que você fez? Você profanou a Eucaristia. Você cometeu um ato sacrílego. Porque você pegou uma coisa santa e levou para um lugar para o qual não foi feito. É isso. Então veja, não é porque a gente está casado entre quatro paredes, vale tudo. Porque nós estamos casados, agora nós estamos santamente casados. Então viva isso também santamente. Mas não é porque nós estamos casados e a gente pode virar no avesso, né? Não pode virar no avesso. Vocês precisam viver a sexualidade de maneira ordenada. Se você tem fantasias perturbadoras dentro da tua cabeça, você precisa de cura interior. Você precisa ou de um tratamento psíquico, ou você precisa de uma direção espiritual muito boa, ferrenha, que bote você no lugar. E coloque essa desordem, essa perversão sexual no eixo. Então, dentro do casamento você não pode, mas para fazer o gosto do meu marido eu vou me submeter a tal coisa. Não. Você não é um objeto, ele tem que tratar você com a dignidade que você tem. Mas é para satisfazer. Está errado. Ele tem que respeitar você como pessoa, pela sua dignidade de pessoa. Sexo não é diversão, não é parque de diversão. Sexo é encontro, é entrega, é respeito, é amor, é doação. Certo? Muito bem. Tranquilos? Até aqui? Muito bem, né? Esses assuntos são engraçados. Vocês riem, né? É que eu não posso falar muito, mas eu gostaria de dar muitos exemplos, assim, para vocês darem risadas, mas como nós estamos online, é melhor guardar isto, né? Uma outra momento a gente fala sobre isso. Fidelidade conjugal. O casal de cônjuges forma uma íntima comunhão de vida e de amor que o Criador fundou e dotou com suas leis. Então, aquele casamento está fundado numa lei. Primeiro, a lei natural. A lei da natureza diz aquilo que deve ser, aquilo que está intrínseco. Mas não somente isso, o Criador também, como eu falei no primeiro encontro, na primeira parte, ele elevou o matrimônio natural à dignidade de sacramento. Então, aquilo que é a união entre os esposos não é somente uma união natural que está na lei da natureza, mas agora por Cristo foi levada à dignidade de sacramento. Portanto, é sinal. Então, olha para vocês verem como é sério o negócio. O casamento, aquela relação íntima, como o catecismo diz, tem que ser uma relação espiritual, ela é símbolo da união de Cristo e da igreja. Então aí você precisa se perguntar se nisso daqui que nós estamos fazendo dentro de quatro paredes, embora sendo casados, corresponde com a união de Cristo e da igreja. Se o nosso casamento aqui está sendo reflexo daquilo que é a entrega de Cristo pela igreja, porque é uma entrega espiritual. Não é somente uma entrega carnal, não é somente física e animal, é mais do que isso. A fidelidade 2365, né? Ela exprime constância em manter a palavra dada. Então, você deu a palavra diante do ministro, tem que ir até o fim, né?
O sacramento do matrimônio faz o homem e a mulher entrarem na fidelidade de Cristo, a sua igreja. Pela castidade conjugal, eles testemunham este mistério perante o mundo. Aí vem uma citação de São João Crisóstomo. 2366. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. Então o filho ele nasce de dentro do casal. Da entrega daquela doação íntima entre os esposos, vem o filho. A igreja que está ao lado da vida ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Então todo ato matrimonial deve estar sempre aberto à vida, à geração da prole. Um ato sexual, mesmo conjugal, que está fechado à vida, ele é um ato egoísta. Então aqui nós entramos num capítulo mais problemático, né, em relação à questão dos anticoncepcionais, né, e dos métodos que interrompem a possibilidade da geração da vida, né? Uma geração da prole que é quase que interrompida, por alguns casos que podem, porventura, acontecer. Né? Então, todos os métodos anticoncepcionais, DIU e Companhia Limitada, todos eles são imorais, porque fecham a possibilidade da vida. Certo? Então, veja, todo ato sexual que se fecha a capacidade de produzir a prole, ele é mau. Então, sem crises, né? Mas, por exemplo, a laqueadura, usando preservativos, o DIU, enfim. Todos os métodos utilizados que fecham a possibilidade da vida, eles são intrinsecamente maus. Porque você está fechando aquilo que é um dom que você tem. E você está dizendo, não, sou eu quem digo se posso ou não posso. Então, as pessoas... Porque assim, você pega, por exemplo, o surgimento dos anticoncepcionais e de todas essas possibilidades que tem aí, de métodos contraceptivos, então eles surgiram a partir da década de 40, 50. Isso é um fenômeno recente. Né? Então, sempre na história, a generosidade, a abertura à vida foram consideradas como um sinal de bênção. O sinal de maldição era não ter filhos. Pega, por exemplo, Abraão e Sara. O fato de Sara não ter filhos, aquilo era considerado o quê? Uma maldição. Sempre, em toda a tradição escriturística, filhos é sinal do quê? De bênção. Então, vem o filho ao mundo, nossa, é um sinal da bênção. Hoje, filho não é bênção. Mais um? Meu Deus do céu, vocês estão loucos, né? Com tantos métodos, vocês não têm TV em casa, né? Então aí as pessoas criam as coisas. Então, vejam, é nós que estamos fugindo da normalidade da coisa, porque em toda a tradição cristã, que tem 2000 anos, os cristãos sempre se alegravam com a vida. São os cristãos moderninhos ou modernosos que ficam, nossa, segundo filho em 2 anos, vocês estão doidos? O que vocês estão pensando? Não, é vida. Então, a vida sempre foi um sinal de generosidade, de bênção, de graça. Eu sei que isso mexe muito, por quê? Porque nós estamos numa sociedade radicalmente abortiva. A gente é contra o aborto, de maneira ferrenha às vezes. Eu sou contra o aborto, mas não é contra os métodos anticoncepcionais. Eu sou contra o aborto, mas não sou contra a camisinha. Existe uma dissimulação aqui, porque você é favorável à vida, mas quando a vida é para ser gerada, você é contra ela, você promove aquilo que destrói a vida, então tem alguma coisa de errado.
não é? Então, é para a gente pensar. Então, todos esses métodos, a igreja não... Aí as pessoas pensam, então a igreja não tem um método. Não, a igreja não tem método. As pessoas pensam que o método Billings é o método da igreja, mas não. A igreja não tem nenhum método de contracepção. Mas a igreja tem um método. Não. A igreja até aprova porque o método Billings é um método natural. Mas não é o método da igreja. Não tem nenhum documento da igreja que a igreja diz, olha, o método Billings é um método de controle da natalidade dos católicos. Então usem ele porque pelo menos ele não é um método abortivo. Não, a igreja não diz isso. O método Billings pode ser utilizado em casos, a igreja orienta, por exemplo, em casos de extrema miséria, em que não pode mais ter filhos mesmo, porque aquilo traria prejuízos para as próprias crianças. Então você pode, neste caso, espaçar os filhos. Mas pode ser que tenha na mulher uma doença, então para espaçar, para não ter perigo de engravidar por alguma doença que ela tenha porventura naquele momento, então o método Billings, neste caso, né? Aqui nós não vamos falar de métodos, porque não vamos entrar nessa seara, porque é uma seara extensa e longa. O fato é que é importante a gente constatar os prejuízos que surgiram depois da década de 40, né? Em relação aos métodos de concepção, né? De geração de vida, né? Isso tudo, gente, vocês sempre ouvem falar da revolução sexual, né? Ocorrida a partir da década de 60, né? Com o movimento feminista da década de 70, 80. Então, os maiores expoentes revolucionários foram nesta ordem da revolução sexual, né? Que instalou todo esse caos por aí que nós temos em relação ao exercício da sexualidade, certo? Vamos mais um pouco. Então ficou claro, né, o significado da vida, objetivamente, né? 2367. Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que no ofício de transmitir a vida e de serem educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles. São cooperadores do amor do Deus Criador e como que seus intérpretes. Por isso, desempenharão seu munus com responsabilidade cristã e humana. Um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Agora vem o catecismo. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar o nascimento dos filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. O que nós vemos aí não é fruto de uma questão financeira, às vezes, mas é simplesmente o fruto de egoísmo. Filho dá trabalho, daí a gente não pode viajar. Isso é egoísmo. Mas eu já ouvi uns casais, né? Vamos casar 2 anos, depois a gente vai pensar em filhos. Vamos viajar, primeiro mundo. Fruto de egoísmo? Que negócio é esse que viaja? Vamos viajar porque depois o filho dá trabalho e a gente não vai poder viajar mais. Isso é fruto de egoísmo. Mas e eu como é que fico? Olha, o eu como é que fico é sinal de imaturidade. Não estava preparado para casar essa criatura. Casamento é acasalamento. Então, você se une a uma pessoa para formar família. Você se une a uma pessoa para você formar uma família na terra, para que essa família possa ser família no céu. Você não está entendendo o que é casamento, matrimônio. Você pensa que matrimônio é fonte de felicidade. Não é fonte de felicidade, é fonte de doação. Porque talvez você não vai encontrar felicidade no casamento, naturalmente. Não é? Pergunta para os casados. Se o casamento é, padre. Né? Suspira, como a corça, né? Não, a gente sabe muito bem, né? Então, uma pessoa lá que um dia acorda com o pé
esquerdo, outro dia dá um chute no minguinho na beira da cama, né? E aí tá azedo. É o dia a dia. Bem-vindo ao mundo real, né? Ai, mas eu queria que o meu casamento fosse diferente. Não casa, né? Aí dá certo. Quer sossego? Não casa. Casou. Não é que o casamento é uma... Eu não estou pintando o casamento como uma coisa má. Na verdade, as pessoas são iludidas. Porque elas pensam que, então eu vou ser solteiro. Mas também na solteirice não vai encontrar nada de diferente. De cruzes, batalhas. No celibato também vai ter cruzes e batalhas. Não sei, você quer ser padre, mas você não quer ser atormentado pela pessoa? Então não seja padre. Porque é o que mais você vai ser, atormentado o dia inteiro, entendeu? Ué, mas não queria ser atormentado. Tudo bem, mas então vai ser monge, talvez. Aí vai dar certo. Né? Então tem coisa assim, que faz parte da maturidade, que você precisa conhecer. Olha, seja uma pessoa madura. Quando está dentro de mim, mas eu queria ser... Puxa, poderia ter esperado para casar e demorado mais um pouco, e aí eu tinha... Mas tá, faz parte da maturidade que eu preciso virar homem agora e ser responsável. E não dá para ser o garotinho, porque já não tem mais mamãezinha para dar colinho. Agora eu sou pai e eu que dou colo. Ai, mas que saudade daquele tempo. Passou, acabou. Agora você seja pai, agora você seja mãe. Meu filho, a partir do momento que você é pai e mãe, se você o é de verdade, acabou a tua vida. Você não é mais para você, você é para o outro. Muito bem, né? Então vamos entender a fecundidade, a beleza, a riqueza do matrimônio. É patrimônio santo, sagrado, que constituído nesta terra será fonte de riqueza no céu. Nós não formamos família nessa terra, nós formamos família nessa terra para ver feliz no céu. Depois vamos entrar aqui no dom do filho, né? A Sagrada Escritura é 2373. A Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja veem nas famílias numerosas um sinal da bênção de vida e da generosidade dos pais. Então, famílias com muita gente é sinal de bênção. É grande o sofrimento de casais que descobrem que são estéreis. Isso aqui é um drama também. Pessoas que querem ter filhos e não podem pela esterilidade, né? Que me darás? Pergunta Abraão a Deus. Continuo sem filho. Faze-me ter filhos também, ou eu morro, disse Raquel a seu marido Jacó. As pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas sob a condição de serem postas a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Então, nós precisamos sempre salvaguardar e lutar pela vida. As pessoas que sofram porventura com este drama, a igreja vai apresentar um caminho para essas pessoas que não podem ter filhos, né? Vamos ver abaixo. As técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, né, barriga de aluguel, são gravemente desonestas. Estas técnicas, inseminação e fecundação artificiais e heterólogas, lesam o direito da criança de nascer de um pai e de uma mãe conhecidos dela, ligados entre si pelo casamento. Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente um por meio do outro. Praticadas entre o casal, estas técnicas de inseminação e fecundação artificiais homólogas são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis, não são aceitas pela igreja. Dissociam o ato sexual do ato procriador. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete à vida
e a identidade do embrião para o poder dos médicos e biólogos, e instaura um domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Então nós não temos direito de manipular a vida. Nós não temos direito de manipular pessoas ao nosso bel prazer, simplesmente para satisfazer uma vontade de uma pessoa. Certo? Então, todos os atos de técnicas são inaceitáveis pela igreja, que manipulam a vida. A igreja vê a forma natural como o método criador, a forma de se gerar e procriar a vida. Esta é a fé católica. Né? Então vejam, por que a igreja é contra a técnica? 2, 3, 7, 8. O filho não é algo devido, mas um dom. Filho é presente. Mas eu tenho direito de ter um presente. Não, você não ganhou, então paciência. Né? Mas é meu direito ter esse presente. Não, não é seu direito. É dom, é presente. É um drama, mas é a sua cruz. Você vai ter que enfrentá-la e não manipular. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade, a que conduziria o reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Nesse caso, somente o filho possui verdadeiros direitos, o de ser o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais, e também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento de sua concepção. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, então você procurou todas as razões no campo da medicina. Por que não dá certo? Sofrerem de infertilidade, unir-se à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Então é um drama, é uma dor profunda. Então é momento de me unir à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. Mas manipular a vida não. Levar para um laboratório e manipular do jeito que eu quero, filho não é objeto, filho é presente. Então, é dor, é uma batalha dolorosa. Mas a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo vai me fazer encontrar o sentido para isso. Por isso nós temos os meios da medicina, da psicologia, de todos os campos que nós temos, que nós vamos investigar as razões pelas quais isso não está dando certo. Esgotados todos estes meios, unir-se à cruz de Jesus, adotar ou se dedicar ao serviço da caridade, mas tentar manipular a vida não é um direito seu, não é devido. Filho não é devido, é graça. O que ofende o matrimônio? Então, aqueles que são casados. Esse pecado aqui, então, é para os casados, né? Adultério. Então, adultério é condenado por Cristo e fere a dignidade do matrimônio. 2:381. O adultério é uma injustiça. Quem comete adultério está cometendo uma injustiça. Quem o comete falta com seus compromissos. Fere o sinal da aliança, que é um vínculo matrimonial. Lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do sacramento. Então veja, além de você estar violando aquilo que é natural, você está violando também o sacramento do matrimônio. Violando o contrato que o fundamenta. Compromete o bem da geração humana e dos filhos, que têm necessidade da união estável dos pais. Por isso que a igreja é contra o divórcio, porque o divórcio, ele fere o direito dos filhos de crescer num ambiente estável, onde ele tenha os requisitos necessários para crescer como pessoa e se desenvolver em todos os aspectos daquilo que ele precisa da sexualidade masculina e feminina. 2:383, agora falando um pouco do divórcio.
A separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo próprio direito canônico. 2384. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade e a ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em uma situação de adultério público e permanente. Então, uma pessoa que se une a uma terceira pessoa depois do casamento, então, está nessa condição de adultério. Então, claro que isso vai acarretar desordens, né, graves danos, porque a separação dos pais vai causar um prejuízo psíquico para as crianças, né, que sofreram com a separação dos pais. Então, é uma verdadeira dor, né, para as crianças. São os maiores prejudicados, na maioria das vezes, porque o prejuízo é muito grande. Outras ofensas à dignidade do casamento. Então, o Catecismo vai apresentar no 283 a poligamia, né, que não se coaduna com a lei moral. Então, ter mais do que 2, 3, 4 pessoas, né? Poligamia, então, é contrário. 2388, o incesto, né, a relação de pais ou de parentes de pessoas com crianças dentro da relação familiar. Como isso traz uma dor e um prejuízo, sobretudo, né, para aqueles que sofreram isso, né? Os pais, claro, que vão ficar muito revoltados com o agressor que fez isso, mas também a dor na vida daquela pessoa é tremenda. Olha o que o Catecismo diz aqui em relação ao incesto, né? O incesto designa relações íntimas entre parentes ou pessoas afins, em grau que proíbe entre eles o casamento. São Paulo estigmatiza esta falta particularmente grave. Olha o que São Paulo diz. É geral ouvir-se falar de mau comportamento entre vós. Um dentre vós vive com a mulher de seu pai. É preciso que, em nome do Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás para a perda de sua carne. Olha, São Paulo foi cruel. Que esse homem vá para o inferno. Porque a crueldade que ele está cometendo está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A pessoa que cometeu esse ato tem que ir para o inferno. Abusar de uma criança. Essa é a palavra de São Paulo. Um pedófilo. Que ele seja entregue a Satanás e que perca a sua carne. São Paulo é pontual, né? 2383. Podemos ligar ao incesto os abusos sexuais perpetrados por adultos contra crianças ou adolescentes confiados à sua guarda, né? Então, uma babá, uma pessoa que cuide da criança, se aproveite da criança que porventura está com ela. A falta é acrescida então de um dano escandaloso causado à integridade física e moral dos jovens, que ficarão marcados por toda a vida, e de uma violação da responsabilidade educativa. Existe união livre quando o homem e a mulher se recusam a dar uma forma jurídica pública a uma ligação que implica intimidade sexual. Aí depois o Catecismo vai falar sobre o concubinato também, né? E vai concluir essa última parte no 2391, né? Então, aqui nós chegamos ao fim do 6º mandamento da lei de Deus, que foram necessários 2 encontros para nós tratarmos dele. Então, quero fazer um breve resuminho aqui, só para a gente se recordar de alguns aspectos a respeito do 6º mandamento. Então, pecados graves contra a castidade. O que o Catecismo nos ensinou? Então, pecados graves contra a castidade são todos os pecados que... na verdade, assim, o Catecismo antigo dizia que não existe parvidade entre o 6º e o 9º mandamento. Todos os pecados cometidos contra o 6º e o 9º mandamento são de natureza grave.
Diferente, por exemplo, lembra do 8º mandamento, quando a gente falava do 7º, o roubo. Uma criança que pega 25 centavos da mãe e uma pessoa que rouba um banco. Então, uma pessoa que pegou 25 centavos da mãe, existe uma desordem ali. Mas não é um pecado grave, é um pecado leve. Diferentemente de uma pessoa que roubou mais, né? Então, você nota que no 7º mandamento, no 8º, existem pecados leves e existem pecados graves. Do 6º e do 9º, todos são graves. Então, número 1, filmes pornográficos, comerciais, tudo isso que tenha nudez, e não somente nudez, mas até sensualidade, tudo de matéria grave. Porque às vezes, gente, a sensualidade é pior do que a nudez. Sobretudo para os homens. Um homem é mais curioso para saber, entenda o que eu vou dizer, né? O que está atrás daquela roupa do que ver uma mulher nua. A curiosidade, a fantasia do homem é muito mais, o que será que tem atrás daquele vestidinho? Por quê? Porque a fantasia do homem, ela está ligada ao desejo. A mulher não está tanto ao desejo. A mulher deseja muito menos que um homem. Na sexualidade do homem, o homem deseja muito mais. A mulher, ela quer mais afeto, carinho. Catequese de São João Paulo II, ele faz uma descrição muito clara sobre isso. A mulher sempre quer afeto, ela quer carinho. A mulher precisa ser conquistada. O homem não. O homem é truculento. Verdade seja dita. Então, a sexualidade masculina e feminina são muito distintas nesse sentido. Então, muito claro. Às vezes, os vídeos com sensualidade são muito mais perigosos do que vídeos literalmente pornográficos. Porque cria fantasias, a margem da fantasia viaja. Número 2. Todos os pecados de masturbação realizados por homem ou por mulheres, graves. 3. Pensamentos eróticos que sejam consentidos deliberadamente são pecados graves. Então, por exemplo, nós vamos ver, quando eu terminar os 10 mandamentos, eu vou fazer uma aula só sobre a confissão. E aí eu vou explicar que para um pecado ser grave, ele precisa de 3 coisas. Matéria grave, plena advertência, que é ato da inteligência, e pleno consentimento, que é ato da vontade. Então, a advertência, ou seja, a inteligência, ela nos avisa quando nós vimos algo que nós precisamos rechaçar. Se você viu algo, rechaçou, não, eu não posso, não fui feito para isso. Não houve pecado. Agora, se você viu, não, mas vou olhar de novo. E você consentiu. Você viu, sua advertência disse, não olha não. Mas fez uma olhadinha assim. E olhou? O que você fez? Você consentiu naquilo que você viu. Consentimento é pecado. Então, sentimento não é pecado. Pecado é consentimento. Você viu, sentiu e falou, eu quero esse desejo, eu consinto nisso. Aí eu vou explicar mais claramente quando a gente for entrar mais especificamente no sacramento da confissão, certo? Então, pensamentos eróticos. Você fica o dia inteiro tramando o negócio ali na tua cabeça. A partir do momento em que você deliberadamente deixa que aquilo vá fluindo, você começa a programar as coisas, a vaca foi para o brejo. Já está atolada. Então, você precisa mudar o foco. Miguel Soriani é muito bom, já falei aqui, procure Miguel Soriani para combater esses pensamentos. Ele vai dar algumas dicas bem legais. 4, o adultério, que é um pecado grave, né, contra o matrimônio. E todas as formas de impedir a geração da prole, né? Então, todos os métodos utilizados que
ferem a geração da prole são de matéria grave. Muito bem. Então, que Deus nos abençoe e nos conserve sempre na sua graça. Aqui encerramos o nosso encontro. Na próxima semana nos vemos novamente e vamos para o 5º mandamento, né? Que é o não matar. Vamos agradecer a Deus esse momento. Santíssima Virgem Maria, conservai-nos na pureza do vosso coração. Fazei que os ensinamentos da nossa fé católica não sejam fonte de confusão para o nosso intelecto, mas que dissipem as trevas da nossa ignorância, do nosso erro, e talvez até de tantas e tantas vezes que fizemos as coisas de maneira inconsciente, sem verdadeira consciência cristã. Fazei, Senhor, que os nossos corações estejam voltados para vós, e que aprendamos a entender que a sexualidade é um dom bendito concedido por vós, e que através dela, a geração da vida, a continuação da espécie, os cristãos, os santos, possam vir até este mundo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só me lembrei agora, olhando para Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela foi um fruto da generosidade do casal Martin, né? Vocês sabiam que a Santa Teresinha é a 9ª filha do casal, né? Então eles tiveram 8 filhos para depois nascer Teresinha. Então foram generosos. Há de se ressalvar isso. Mas, vocês imaginem se chegasse no 8º filho e Santa Zélia resolvesse fechar a porteira. Chega. Não quero mais. Já fui muito generosa, né? Em relação às mães de hoje, já está bem. Nós não teríamos Santa Teresinha. Então saiba, fechando as portas, você pode estar fechando um santo que vem a esse mundo. Que de São Luís e Santa Zélia tiveram 8. Os 8 ainda nenhum é santo. Tem a possibilidade de uma ser estudada, que está sendo estudada, né, para a beatificação, que é a Leônia, que é uma das irmãs de Santa Teresinha, que não era carmelita. Ela era visitandina, da Ordem de São Francisco de Sales. Então, às vezes a gente fechando, a gente impede um santo de nascer. E a gente só vai saber disto, que talvez a gente fechou a porta para um santo lá no céu. Você poderia ter sido mãe de um santo, pai de um santo, e não foi, porque tu foi egoísta. O Senhor esteja convosco. Sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, do casal São Luís e Santa Zélia Martin de Santa Teresinha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.